Por incrível que pareça, um dos mercados mais democráticos que a gente tem aqui no Brasil é o de veículos elétricos, onde você tem opções variadas por uma mesma faixa de preço. E um carro interessante nesse mercado é aqui o Fiat Cinquecento-e, custa R$ 214.990, um modelo bem interessante para você que eu vou mostrar a partir de agora, e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal do Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação ao carro, pode deixar a pergunta que eu te respondo, e caso você queira que eu faça a avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu também vou fazer essa avaliação para você. E não esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, basta agendar uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para a avaliação. Falar do Fiat Cinquecento sem começar a falar dele do design não combina, então a gente vai começar por isso mesmo. Pensando nesse modelo aqui, nesse modelo elétrico, em comparação com aquele que já foi vendido no Brasil no começo ali em 2014 por mais alguns anos, ele é bem semelhante porque ele preserva bastante do visual da identidade do primeiro Cinquecento, vendido na década de 60, então ele é muito parecido, mas ele tem diferenças importantes. Primeiro, ele é 9 centímetros maior nesse carro aqui, então ele é um pouco mais espaçoso, tem aqui 1,68 m de largura e tem algumas diferenças estéticas importantes. Então vamos falar aqui primeiro do conjunto óptico dele. O que é interessante é que ele tem aqui o farol dele Full LED automático, com o DRL aqui contornando o farol, e o interessante é que esse sistema aqui, nesse DRL, ele fica embutido no capô, ele é realmente dividido. Quando você abre, não tem esse recorte, ele é um sistema embutido no capô, um ponto interessante. Um outro ponto interessante aqui de design, como todo carro elétrico, você vê que ele não tem uma grade aberta, porque ele não precisa da refrigeração do radiador, como no motor a combustão. Mas o interessante nesse caso do Cinquecento é que ele não tem o logo da Fiat aqui na frente. Ele tem o logo do modelo, que já para trazer que ele é um modelo específico, é um carro clássico, bem interessante. Então, um outro detalhe, ele tem aqui na parte frontal a seta, que é embutida aqui no para-choque, é como se fosse, né, posicionada atrás do para-choque, é como se fosse uma linha dentro do para-choque. E tem aqui uma outra seta, essa seta aqui que tem um formato, parece uma asa saindo do capô, que seria o repetidor de seta para ajudar quem vem na lateral sabendo que o veículo está dando seta. Então a seta fica aqui saindo do capô e não fica no retrovisor. Falando aqui agora do lado, que a gente aproveitando está no retrovisor. No antigo Cinquecento ele usava o retrovisor da linha Punto, que saía aqui da porta. Agora não, ele sai da coluna aqui, como na maioria dos carros. Isso é um detalhe importante. Um outro detalhe importante desse carro aqui com relação às rodas. Ele usa rodas de 16 polegadas com pneu 195/55. Como você pode ver, ele é um pneu bem borrachudo, então ele não tem aquela característica de ser um carro com visual extremamente esportivo, focando somente no design e não na funcionalidade. Esse conjunto aqui, quando a gente vai usar o carro no dia a dia, ajuda bastante no amortecimento e no conforto, e visualmente eu particularmente gosto. Mas mesmo assim, não tem, se você gosta de um carro mais esportivo, você consegue fazer uma adaptação, usar um outro conjunto de rodas e deixar um carro com visual mais ao seu gosto. Falando ainda de visual clássico, a gente tem aqui, ó, contornando os vidros, um detalhe cromado. Na parte traseira aqui a gente tem o logo 500E. Vou falar 500E, que Cinquecento-e é mais complicado, vai enrolar, então com certeza ele é mais popularizado desse jeito. Então o 500E ele tem o logo aqui na lateral. E um outro detalhe importante aqui com relação à maçaneta, ela fica embutida por dentro da porta. Então você estando com a chave no bolso, seja na porta do passageiro ou do motorista, você entra com a mão por baixo aqui e faz a abertura. É um ponto que eu acho bem legal. Aqui na traseira sim, a gente vê o logo da Fiat aqui nessa parte superior aqui da tampa traseira. Ele tem o spoiler traseiro para dar um visual mais esportivo para ele. Tem o mesmo sentido, o mesmo visual de lanterna do modelo clássico e do modelo vendido no Brasil, aqui em LED. Para-choque bem gordinho, bem clássico do Cinquecento. E aqui no interior, aí é uma questão que permanece igual do anterior, que é o porta-malas de 185 litros. Então não é um porta-malas tão grande, mas talvez tenha o tamanho suficiente para você usar para o seu dia a dia, fazer uma compra de R$400, cabe aqui tranquilo. Sabe que uma compra de R$400 dá 4 sacolas no máximo e uma caixa de leite. Então é o que você precisa. Importante também falar que aqui ele tem um sistema de rebatimento 50-50. Então caso você precisa de mais espaço, você consegue rebater metade do banco ou rebater os dois bancos traseiros para ganhar volume aqui no porta-malas. Um outro ponto interessante falando aqui é que ele não tem step.
Ele tem o sistema de correção do pneu, né, de preenchimento do pneu quando ele fura. Então você tem o sistema de reparo rápido e tem aqui também a tomada do sistema de recarregamento para você usar residencial. Então você pode plugar no veículo, conectar na tomada de casa e fazer o recarregamento dele. Sempre lembrando que varia, o ideal é que você faça isso numa tomada 220. Numa 110 você até consegue, mas pensando num carro assim, carregando ele numa tomada 110, você vai precisar de alguns dias para recarregar 100% da bateria. Num 220, 12, 14, 16 horas, depende muito da rede elétrica de cada residência, mas já é o suficiente. Aqui no interior, se ele chama a atenção do lado externo, por dentro ele tem bastante detalhes para chamar a atenção. Começando aqui pela porta, a gente tem um detalhe importante, que a gente vê que não tem maçaneta aqui para poder abrir. Então é através do botão elétrico, você aperta para abrir a porta. Então é um detalhe interessante. Ponto de vista de acabamento, todo em plástico, e essa parte inferior, plástico. Aqui macio só na região de couro, do mesmo revestimento do padrão do couro dos bancos. Como claro, ele é um carro de duas portas, a gente tem os vidros elétricos aqui nos botões para abertura e aqui da regulagem dos retrovisores elétricos. E mais abaixo aqui, ó, olha que interessante. Eu falei para vocês que ele tem a abertura elétrica aqui, mas aqui ele também tem maçaneta, ó. Então, digamos que caso você fique sem bateria, tem algum problema para abertura, você consegue abrir ela aqui de maneira manual na porta. Dá até para ouvir o clique ali, ó. Então aqui seria a maçaneta manual dele na parte de baixo. Fora isso, ele tem aqui um espaço para você colocar a garrafa, um porta-copos e aqui atrás um porta-guarda-chuva. É isso mesmo, é um porta-guarda-chuvas para você colocar como é pensado realmente um carro clássico. Então aqui vindo para o painel, a gente tem alguns botões aqui do lado esquerdo. O primeiro deles para poder desligar o sistema de estacionamento, de auxílio para estacionamento. O botão para desligar o controle de tração. O botão do farol de neblina traseiro. E esses botões aqui são os botões de regulagem de altura do farol. Então aqui eu baixo o foco e aqui eu aumento. Então geralmente a gente vê esse botão em alguns carros, um botão giratório, que você vai de um nível para outro, aqui ele tem um botão para subir e um para descer, que é um ponto interessante. Aqui na alavanca de seta comum, a gente tem o acendimento dos faróis, né? Você consegue colocar aqui o farol na função automática. E aqui você tem o botão do assistente de permanência em faixa. Então você consegue ligar e desligar esse sistema por aqui. Fica num lugar curioso, tem alguns carros que também realmente adotam esse botão nessa posição, mas foge um pouco do que você vê de sistemas de auxílio ficar mais localizado na central multimídia ou em botões centrais. Então o sistema de permanência em faixa é acionado por aqui. Então aqui falando do volante, é um volante interessante, que é um volante de 2 raios só, um volante que tem um visual mais clássico e ele tem um revestimento em couro aqui diferente do que a gente está acostumado. Então ele tem 2 tons, na parte externa o couro mais claro, no mesmo tom dos bancos, e na parte interna um couro mais escuro. A parte interna que é costurada, como o padrão do que a gente é acostumado para outros veículos, diferente mesmo, é só essa diferença de tons aqui. Então aqui, como você pode ver, ele é um volante multifuncional, então aqui do lado esquerdo tem uns botões que fazem o controle do painel de instrumentos. Então aqui, por exemplo, ó, dentro dessa função, ele muda o layout, seria como se fosse um layout de aceleração e redução de velocidade. Aqui ele mostra em graus exatamente isso. Quando eu estou subindo a barrinha, eu estou gastando energia, quando eu estou descendo, eu estou recuperando. Ou no como ele está aqui, que ele fica em 2 posições. Então, quando a barra vem para o lado de cá, eu estou consumindo energia. Quando ela vem para o lado de cá, eu estou recarregando o sistema. Posso ter outras visualizações também, eu posso ter informação de trip, por exemplo. Aqui as informações de trip do veículo. Tem informação também do Driver Assist, então quando eu tiver com o piloto automático adaptativo acionado, com o sistema de manutenção de faixa, ele vai me mostrar exatamente isso aqui na frente. Quando tiver um veículo à frente, ele vai me dar essa animação de como vai estar essa posição. Tenho também aqui informação de revisão, então está mostrando ali qual a quilometragem total do veículo e quantos dias ainda faltam para fazer a revisão dele. Aqui informações de música do que você estiver ouvindo na conexão. E aqui também informação de GPS. Eu consigo colocar nesse painelzinho dele, que é de 7 polegadas, informação também do GPS nativo desse veículo. Aqui também tem informações de mensagens, tem informações aqui também de tutorial que eu posso ter de informação, aqui de configurações de display, o que eu posso mudar, e voltar para Home, que era onde a gente estava antes. Então ele é um painel bem completo, ele tem uma interface interessante, ele é colorido, ele dá exatamente essa ideia de modernidade
do conjunto que ele é moderno e retrô ao mesmo tempo. O visual assim redondo lembra bastante como era o velocímetro do antigo Cinquecento da década de 60, que era redondo com o ponteiro subindo e descendo. Então isso para mim é bem interessante. Voltando a falar aqui do volante. Então esses são os botões de controle aqui. Aqui eu tenho o botão para atender e desligar uma chamada e o botão do controle de voz. Já aqui do lado direito, a gente tem os botões dos sistemas de piloto automático, limitador de velocidade e de manutenção de faixa. Então aqui eu faço acionamento do piloto automático, adaptativo, aqui eu programo a velocidade, aqui eu reduzo, aqui eu vou resetar a informação do que eu estava utilizando anteriormente e aqui eu cancelo. Se eu quiser colocar um limite de velocidade, digamos que esteja numa região que a velocidade máxima é de 50 km por hora, você programa aqui 50 km por hora, coloca no limitador e ele não vai passar dessa velocidade para evitar que você tome multas, você possa dirigir de maneira tranquila. Já nessa parte interna aqui, a gente tem o botão, claro, do acionamento do piloto automático, o botão que vai auxiliar você a contornar curvas. Então esse carro ele vai ler as faixas de rodagem e com esse botão acionado ele vai fazer as curvas de acordo com o que ele for fazer a leitura. Então é um sistema que funciona bem nesse carro, bem interessante. E aqui nesse botão de baixo é onde a gente regula a distância mínima do carro à frente. Então eu posso colocar aqui acionando, são 4 níveis, e eu vou reduzindo mais longe, mais perto, mais perto, mais perto, até ficar no nível mais perto possível, que é onde o piloto automático vai fazer essa regulagem de acelerar ou frear o veículo de acordo com o carro à frente. Função bem interessante. Aqui atrás tem outros 2 botões que ficam escondidos, mas é o mesmo padrão do que a Stellantis usa. Do lado de cá tem o botão para você trocar de música, então apertando para cima você adianta a música, para baixo você recua, ou numa estação de rádio, por exemplo, se você estiver ouvindo uma rádio, você vai passar para a próxima, você clica aqui para a próxima ou para baixo para adiantar. E aqui do lado direito a gente tem o botão de volume, então eu aumento o volume subindo e diminuo o volume descendo. Olhando aqui para a alavanca, essa alavanca traseira, a gente tem a alavanca do limpador de para-brisas, ele tem função automática, então ele tem o sensor, caso comece a chover, ele vai acionar automaticamente, e também, lembrando que ele é um carro hatch, então ele também tem limpador traseiro, o acionamento também é feito por aqui. Eu consigo controlar os níveis, se vai ser um nível do limpador mais lento até um nível mais rápido, tudo aqui por essa alavanca, é bem interessante. Agora vindo aqui para a parte central, falar dos detalhes do visual dele. Ele tem essa central multimídia Uconnect. Como você pode ver, ela é bem esticadinha para poder aproveitar e não roubar tanto o espaço aqui na altura do veículo e combinar bem com o design dele. Você pode ver que esse tom branco aqui é o mesmo tom branco da carroceria e isso acontece para todas as cores do Cinquecento. A cor aqui do interior é a mesma cor da carroceria. E, se você escolheu azul, escolheu preto, outras cores, vai ser exatamente o mesmo tom. Isso também remete ao visual clássico do Cinquecento, que por dentro ele tinha poucas áreas assim, digamos assim, com revestimento. Então você via bastante a carroceria. Isso aqui é uma forma de honrar o modelo histórico. Mas voltando a falar da multimídia, como eu falei, ela tem GPS nativo aqui, ela tem as informações, ela pode te passar informação, inclusive se você está indo para um trajeto e a bateria do veículo não vai dar para isso, ela vai te orientar para onde você pode ir para poder fazer o recarregamento, para você não ficar sem bateria, então essa é uma função interessante. Por aqui eu posso ter os controles do ar-condicionado, então posso regular aqui, ele é um ar-condicionado de uma zona só, então eu posso aumentar aqui a velocidade, aqui eu mudo a direção, aqui função de ar-condicionado máximo e desembaçador dianteiro e traseiro. Tem essa função por aqui também. Aqui eu tenho informação de música, se eu estiver ouvindo FM, se eu estiver utilizando o CarPlay ou mesmo uma conexão via USB, eu faço o controle da música por aqui. Aqui seria a home da multimídia, então tenho todas as funções por aqui. Aqui eu tenho o controle das informações do CarPlay, que como você pode ver também, ele é um controle sem fio, ele tem esse espelhamento sem fio tanto de Android Auto e Apple CarPlay. Na parte de baixo aqui ele tem o carregador de celular por indução, então você pode deixar seu celular carregando aqui enquanto ele está espelhando as funções na central multimídia. E aqui embaixo eu tenho todas as informações para controle do veículo. Então ele vai te mostrar aqui como estava funcionando o fluxo de energia, por exemplo. No caso aqui o carro está parado, então ele está mandando energia da bateria para o funcionamento do ar-condicionado, por exemplo. Então ele está mostrando como está essa função.
Aqui ele passa o histórico de condução, aqui ele vai ter alguns programas de funcionamento para recargas programadas. Posso também ter umas configurações de recarga aqui também. Então, ele vai mostrar qual que é o meu nível de bateria, quanto que eu posso ter um recarregamento, tem todas as informações por aqui. Aqui ele tem os controles para desligar a tela, para mexer nas configurações da tela também. Falando aqui em tela, ó, ele tem alguns temas. Você pode esperar muita coisa desses temas, mas vai mudar pouquíssimo. Então você pode ver que ele tem esse tema aqui, com esse fundo mais clarinho em azul. Se eu mudar para o tema 2 aqui, ó, mudou para um tema em vermelho. No tema 3, ele fica mais ou menos um degradê de um claro para o escuro. E no tema 4, ele vai ficar todo escuro. Então não vai mudar muita coisa, mas ele tem essa possibilidade de mudar assim a interface na questão da iluminação dela, como se fosse um foco de luz. Mas para mim aqui talvez o mais interessante seja na função aqui, ó. Baixando essa tela, eu tenho as outras informações também aqui da central multimídia, como temperatura externa, escolher perfil de condutor, algumas notificações. Ele tem sistema de hotspot Wi-Fi, tem Alexa para comando de voz, informações, gerenciamento de dispositivos, mas tem esse Eco Coaching aqui, que ele vai mostrar para você como você está dirigindo, se você está aproveitando o máximo da aceleração, da desaceleração e da velocidade, se você está dirigindo de maneira econômica, como que está o consumo de energia do veículo, quanto está poupando de CO2, a distância percorrida, a velocidade média e quantos quilômetros você está correndo por quilowatt gasto, quilowatt-hora. Aqui é a informação mais importante para você saber quanto você gasta com carro elétrico. Então, num trajeto anterior, antes de parar aqui para gravar, ele estava consumindo 9 km por quilowatt-hora. Basta fazer a conta na região onde você mora, quanto custa 1 kWh para você recarregar. Então, 1 kWh gastos, você rodava com ele aqui 9 km, você vai ver que isso é baratíssimo, não se compara à utilização de um veículo a combustão. Então, isso é um ponto bem interessante dessa central multimídia aqui. Agora, saindo da multimídia, descendo um pouquinho, a gente tem aqui os botões, que são os botões do controle da própria multimídia. Eu posso fazer o controle aqui de maneira manual. Aqui eu regulo a temperatura, ó, subindo e descendo. Aqui eu regulo a velocidade do ar também, subindo e descendo. Aqui eu tenho informação para você colocar o ar-condicionado na função automática. Então, digamos que eu quero aqui 20 graus de temperatura. Se ele precisar aumentar a velocidade, se ele precisar mudar alguma função, mesmo mudar a direção do ar-condicionado, se ele vai vir mais frontal, mais no vidro, mais no pé, vai fazer isso de maneira automática para que a cabine fique na temperatura desejada. Aqui eu faço a regulagem das posições, então pé, frontal e vidro. Aqui desembaçamento frontal e traseiro, a função de recirculação e o botão para desligar aqui o sistema do ar-condicionado. Como eu falei antes, aqui na parte de baixo ele tem o carregador de celular por indução, mas para mim ele tem um certo problema aqui nessa parte, que ele é uma parte bem pequenininha, aqui cabe o celular, faz o recarregamento, é bem eficiente, só que ele esquenta bastante e ele não tem nenhuma saída de ar-condicionado para refrigerar aqui o celular. Digamos que seja com a bateria baixa, sei lá, 10%, 15%, e você precisa recarregar bastante da bateria. O celular esquenta muito. Quando ele esquenta muito, ele perde eficiência nessa conexão do Bluetooth. Então, ele pode prejudicar o funcionamento, por exemplo, do seu mapa do que está usando no espelhamento. Então, isso é um ponto interessante que talvez tenha que pensar. Talvez optar em algumas opções, fazer aqui o recarregamento por cabo, que é a garantia de que esse aquecimento não vai ocorrer. Mais abaixo aqui, a gente tem os botões, aqui os botões do câmbio dele. Então, parque, ré, neutro e drive. Então a gente tem os botões por aqui, e aqui estaria vazada, como era num carro antigo mesmo. É muito difícil você ver um carro atual que o console central ele não é acoplado. Nesse carro não, ele é vazado, e a Fiat aproveitou para colocar aqui um suporte para garrafas. Então ele consegue aproveitar bem o espaço aqui. Você pode colocar uma garrafa aqui para beber água, tranquilo, e aproveitar bem o espaço. No mais, questão de design, ele remete bastante ao modelo clássico, tem esse detalhe cinza aqui para realçar a cor da carroceria. É um carro bem legal. Falando aqui no console dele, você pode ver que ele tem um apoio de braço, que eu consigo regular aqui a posição. Posso colocar mais à frente para quando eu estiver dirigindo, tá com o braço mais apoiado,
ou colocar mais para trás para aproveitar aqui, colocar os objetos aqui dentro desse console central. O apoio de braço também tem um compartimento, então ele tem até um tamanho bom. Consigo colocar carteira aqui, por exemplo, consigo colocar a tag de estacionamento de maneira bem tranquila. Aqui o console central, ele também é grande, ó, bem profundo. Tem o local onde você coloca a chave, caso você fique sem bateria, o local é aqui dentro. Tem duas entradas USB, uma USB normal e uma USB-C, e uma tomada aqui para carregamento 12 volts, padrão. Mas aqui é o ponto focado na dirigibilidade. Aqui ele tem nesse primeiro botão o e-mode. Quando a gente pensa em carros mais caros, a gente pensa em modos de condução. Esse carro tem modo de condução, mas é 100% focado em eficiência. Então ele tem 3 modos: o modo normal, o modo range e o modo Sherpa. O modo normal é um modo de utilização comum mesmo, de aceleração, frenagem, utilizando o que ele tem de potência e de funcionalidade para o dia a dia normal. O modo range, ele utiliza o sistema One Pedal Drive, que é o sistema que você pode usar só o pedal do acelerador para acelerar e frear o veículo. Isso ajuda na parte de recarregamento, utilizando os freios regenerativos, então ele consegue recuperar parte da energia para recuperar a carga da bateria. Funciona bem, não é tão eficiente como nos carros da Volvo, não é tão fácil de dirigir só utilizando o pedal direito, mas depois de um tempo você consegue acostumar, consegue dirigir bem e utilizar só o pedal direito para isso. E já o modo Sherpa é um modo de maior eficiência ainda, ele tem esse sistema para recuperação de energia pelo pedal do acelerador aqui, utilizando só ele, mas ele também limita algumas funções do carro. Por exemplo, ele desliga o ar-condicionado e limita a velocidade a 80 km por hora, tudo para você ter uma garantia de uma autonomia mais estendida. Então isso é um ponto interessante, são 3 modos de condução, todos eles focados em eficiência. No botão aqui, a gente tem a função do freio de estacionamento eletrônico, e nesse outro botão, bem distante, bem fora do foco, é o botão de volume do sistema de som. Então você aumenta o volume por aqui, se você clicar, ele entra no modo de áudio silenciado, e se clicar e segurar, ele desliga o sistema de som. Aqui o console dá para você deixar fechadinho, tudo bonitinho. Agora falando aqui de banco, olha que interessante. O banco é em couro em 2 tons, é um banco de couro sintético, um couro ecológico. Então ele tem aqui na parte superior aqui, bordado, o logo do 500, do 500, e aqui de uma maneira estilizada a gente tem o logo da Fiat. Então toda nessa parte central aqui do encosto e aqui na parte do assento tem vários Fiat aqui, ó, todos eles posicionados em costura. É um banco muito bom, um banco que tem um bom comprimento, apoia bem as pernas, é um banco confortável, tem um bom apoio lateral. E o que é interessante desse carro, que a gente costuma ver lá no banco traseiro, que é o sistema Isofix para fixação de cadeirinha de bebê. Então no banco dianteiro tem o Isofix, você consegue colocar isso. Isso acontece porque lá fora é permitido você utilizar cadeirinha de bebê no banco dianteiro, então ele tem essa fixação aqui. Tem a fixação aqui, mas tem a fixação lá atrás também, ó. Temos aqui Isofix na fixação dos bancos traseiros. E como você pode ver, aqui é bem apertado, não vou nem arriscar de mostrar como fica o espaço aqui traseiro, mas é o mais ideal possível para utilização para crianças mesmo, pessoas de baixa estatura, trajetos muito curtos mesmo. Então espaço aqui traseiro é só para quem é uma pessoa muito baixinha, mas o ideal aqui é para criança, é para casal sem filhos ou com um filho pequeno mesmo para utilizar. Você deve ter visto no vídeo também que a gente tem essa cortininha aqui, ó. Nessa cortininha a gente tem o acesso aqui do teto em vidro. Então ele tem esse teto que é para dar um ar mais clássico, um ar mais confortável, mais praieiro para esse carro. E essa cortininha aqui que é super fininha, ó, dá para ver que ela é bem fininha. Se visualmente isso é bem legal, tem uma travinha aqui também que parece bastante com o tipo de sistema de veículos mais antigos. Mas o que é ruim é que por ela ser muito fina e o teto ser de vidro, num dia que está muito quente, isso aqui vira uma estufa, ela vai esquentar a sua cabeça, não tem jeito, aí você vai ter que trabalhar com o ar-condicionado trincando aqui para ficar de uma maneira confortável. Mas para falar agora como é que esse carro se comporta, como é que ele é no dia a dia na dirigibilidade, bora pro test drive mostrar para vocês. Bom, vou começar o nosso test drive aqui, mas antes de começar a colocar ele na rua, vou mostrar para vocês um detalhe interessante do sistema de freio dele, do sistema One Pedal Drive. Vou deixar aqui na função Range, que é para aumentar um pouco a autonomia, que é onde começa esse sistema de freio.
Olha o que é interessante dele. Numa manobra mesmo, eu consigo fazer uma manobra completa sem precisar usar o freio dele. Então eu vou colocar aqui em Drive, ó. Em Drive, só pedal do acelerador, ó. Ó, tiro o pé do... Eu consigo manobrar sem precisar. Se eu quiser colocar ré, ó. Vem pra câmera aqui, ó. Só tirar o pé, ele freia sozinho, ó. Então eu vou acelerar, mesma coisa, ó. Ó. Então, só com o pedal do acelerador eu já consigo fazer a função até em manobra. Então é um ponto bem interessante, que desse sistema em outros veículos ele não chega a parar o veículo por completo. Nesse carro aqui ele para por completo, sim. Agora bora com ele para rua. Bom, rodando com esse carro, vamos falar primeiro de motorização. Ele tem um motor elétrico de 118 cavalos e 20,4 kg de torque. Ele é um motor elétrico dianteiro, posicionado ali na frente, onde seria um motor a combustão mesmo. E ele oferece para esse carro uma condução bastante esperta. Você pensar que de 118 cavalos parece pouco, 20,4 é um número muito comum de a gente ver em carros a combustão, né? Mas nesse carro aqui, ele tem um peso-potência de 10,9, então ele é um carro bem ágil, e o que ajuda também no comportamento dele é o sistema que você tem em todos os carros elétricos, que é o momento de torque instantâneo. Então, para o uso em cidade, esse carro ele é uma delícia, ele é um foguetinho mesmo. Então a gente parou aqui num farol, vou deixar o farol abrir, os carros saírem para poder mostrar mais ou menos como é esse comportamento. Eu vou voltar aqui para o modo normal, que é o modo de condução comum dele, onde a gente vai mostrar qual que é a performance desse carro mesmo, sem sistema de freio regenerativo, muito atuante, que é para poder mostrar como que ele funciona mesmo. Então, abrindo o farol, a gente sai e você vai ver. São 20,4 kg de torque, esse carro tem 0 a 100 na casa dos 9 segundos, e por ele ser um carro elétrico, que a gente prioriza a autonomia, é um carro mais voltado para você usar mesmo em cidade, ele tem a velocidade máxima limitada a 150 km por hora. Então, números para você é um carro urbano, mas um carro urbano bem interessante. Então, o farol abriu, vai começar a sair os carros, vou mostrar para vocês. Olha só como ele é espertinho na aceleração, ó. E ainda tem aquele barulhinho legal e interessante de carro elétrico, que eu acho bem interessante, que eu acho bem legal. Então, andando com ele aqui, um outro ponto, como você pode perceber ali no final, a rua ela era mais acidentada, tinha uma característica mais de emendas, como tem aqui também. Então você percebe aqui que o sistema dele de suspensão, ele é bem calibrado, ele é bem firme, só que mesmo assim, apesar dos chacoalhos e tudo mais, você consegue ter um carro que é bastante confortável para quem anda aqui dentro. Então, como eu mostrei lá fora também, os pneus são bem borrachudos, ele ajuda na absorção de impacto, então você consegue rodar na cidade com certo conforto e num carro que é relativamente pequeno, são 3,63 m de comprimento, um carro bem pequeno, entre eixos curtos, tudo para você ter um carro desconfortável, mas no fim das contas é um carro bem legal para você andar na cidade. Bom, vamos voltar agora aqui para o sistema Range para poder mostrar o One Pedal Drive dirigindo ele, né? Então, estou andando aqui, veículo em aceleração. Vou chegar aqui, por exemplo, aqui a 40 por hora, vim no carro, ó, só tirei um pouquinho o pé do acelerador e ele já reduz a velocidade, funcionando como funcionaria um sistema de freios mesmo. Então, como eu falei, em carros Volvo esse sistema é muito mais eficiente, é muito mais intuitivo, você tem no pedal, você sente o peso do que você da aceleração e da redução de aceleração. Então é um sistema muito mais fácil de você se acostumar. Aqui demora um pouquinho porque o pedal ele é bem leve, mas depois que você acostuma, ele também te ajuda bastante nas manobras. Então eu consigo andar com o carro como foi no momento de manobra. Tirando o pé do acelerador completo, ele para o veículo completo também. E aqui também, ó, tirando o pé, ele tem aquele sistema de hill holder que mantém o veículo estacionado, mantém o veículo parado. Então assim, você vai precisar usar o pedal de freio com esse carro mesmo numa situação de emergência, em que um carro cruze na sua frente e você precise pisar no freio, ou que o carro da frente reduza mais rápido do que o sistema do que você tirou o pé do acelerador. Então o quanto ele vai frear também depende do quanto que você vai tirar o pé do acelerador. Se você tira o pé mais rápido, ele freia mais rápido. Se você tira mais gradativo, ele vai reduzir mais gradativamente. Então você tem que dirigir de uma maneira mais, digamos assim, mais atenta e mais cuidadosa para que você não passe do limite ou o carro ande demais e te cause uma colisão. Mas o ponto bom é que esse carro ele é completo de sistemas assim para auxiliar o motorista. Então ele tem sistema de frenagem ativa, caso
passe um ciclista, caso passe uma moto, ele vai primeiro soar um alerta aqui no painel para te mostrar que tem uma situação que você precisa frear, e se você demorar, ele vai frear o veículo também. Então aqui mostrando com o veículo em movimento, ó, vamos andar, tô só com as pedal do acelerador, acelerando e tirando o pé do acelerador, ó. Ele faz o processo todo sem precisar usar o pedal do freio, ó. Agora aqui também, ó, reduzindo, ó, dá para ouvir, e aqui no painel a gente consegue ver quando está acelerando e quando está reduzindo para recuperar a energia. E por fim, um último sistema aqui desse carro que é interessante, como eu falei, ele é muito completo, ele tem 6 airbags, tem sensor de ponto cego, tem muitos sistemas de apoio ao motorista. A ficha técnica completa você consegue ver no blog da Instacarro, no instacarro.com/blog. Mas por fim, vou mostrar para vocês aqui o sistema de piloto automático adaptativo dele. Talvez não dê tempo dele fazer a leitura de faixas, mas vou mostrar que ele é bem eficiente. Saindo do farol, eu vou acionar, programar a velocidade e ele vai acelerar e frear de acordo com o carro à frente, ó. Vou fazer o acionamento dele aqui. Ó, tá pronto. Vou programar a velocidade máxima aqui, ó. 50 por hora, ó. E ele tá indo de acordo com o carro da frente. Se eu acionar aqui, ó, o sistema de controle de faixas, eu posso soltar a mão, que ele vai acertar o volante para manter o veículo na faixa de rodagem. Ó, entrou um carro na frente, ele freia automaticamente e consegue seguir de maneira autônoma. É um carro bem legal, um carro bem interessante. 215 mil parece um valor muito caro, mas é um carro que vale pelo sistema eletrificado dele, vale pela experiência de você ter um carro que é bem interessante, um carro retrô, bem bonitinho e gostoso de dirigir. Realmente 215 mil parece muito para o Cinquecento elétrico. Pensando nos concorrentes dele de mercado, como o Chevrolet Bolt e o Mini Cooper elétrico, são carros que são maiores do que ele e oferecem uma autonomia até maior e um espaço interno mais agradável. Então, pensando em eficiência, em utilização, eles são carros muito mais interessantes do que o Cinquecento elétrico. Mas para mim nenhum deles tem o mesmo estilo, mesma dedicação ao acabamento, a mesma honra clássica que o Cinquecento tem. E pensando assim, em funcionalidade, talvez o Cinquecento não seja melhor nem do que o BYD Dolphin, por exemplo, em questão de espaço interno, em itens de série e uma usabilidade mais em cidade. Mas para mim gostei bastante do carro, eu teria ele com certeza para utilizar dentro da cidade, para o meu dia a dia, porque ele me atenderia muito bem. Mas e para você, por 215 mil reais, você levaria para casa o Cinquecento elétrico ou algum dos concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!